Olá a todos! Hoje daremos sequência ao tema de antidiabéticos, tópico muito relevante, haja vista a associação entre diabetes e elevação do risco cardiovascular. É bem estabelecido que o controle glicêmico pode reduzir as complicações microvasculares. O benefício em desfechos macrovasculares foi demonstrado pela primeira vez com o uso de metformina pelo estudo UKPDS-34, em 1998, citado no último 5-Minute Trial. Por um longo período da medicina, permaneceram como opções terapêuticas adicionais à metformina as sulfonilureias, glinidas, glitazonas, inibidores da alfa-glicosidase, como a carbose, e insulinas. Nenhuma delas com forte evidência quanto à redução de desfechos cardiovasculares. A partir daí, surgiram novas classes terapêuticas com mecanismos de ação variados e com um estabelecido benefício na redução de níveis glicêmicos, como os agonistas de GLP-1, inibidores de DPP-4 e inibidores de SGLT2. E foi só em 2015, após quase 20 anos de hiato, que foram publicados novos estudos sugerindo melhora de desfechos cardiovasculares com algumas dessas medicações. Hoje comentarei o estudo LEADER, publicado em 2016 pelo New England Journal of Medicine, que avaliou os efeitos do liraglutide nos desfechos cardiovasculares em pacientes diabéticos com alto risco cardiovascular. O liraglutide é um análogo da GLP-1, de uso subcutâneo, diário, e que demonstrou em estudos anteriores, além da redução dos níveis glicêmicos, redução de peso e da pressão arterial. Neste estudo, foram incluídos pacientes com diabetes tipo 2, com hemoglobina glicada maior ou igual a 7, idade acima de 50 anos e aterosclerose manifesta ou insuficiência cardíaca classe funcional 2 ou 3, ou insuficiência renal crônica com clearance de creatinina menor que 60, ou então idade maior que 60 anos, com pelo menos um fator de risco cardiovascular, dentre microalbuminúria ou proteinúria, hipertensão com hipertrofia ventricular, disfunção sistólica ou diastólica do VE, ou índice tornozelo-braquial menor do que 0,9. Foram excluídos os com diabetes tipo 1, os já em uso de agonista de GLP-1, inibidores de DPP-4 ou insulina rápida, e os com síndrome coronariana aguda, AVC ou AIT nos últimos 14 dias. Foi realizado um ensaio clínico randomizado, duplo cego, multicêntrico, com participação de 32 países e tempo médio de segmento de 3,8 anos. Após um período de run-in de 2 semanas para avaliar a adesão e tolerância ao uso da medicação subcutânea, 9.340 pacientes foram randomizados para receber liraglutide ou placebo uma vez ao dia. Os pacientes do estudo tinham média de 64 anos, IMC de 32, hemoglobina glicada média inicial de 8,7% e 82% se enquadravam no grupo que apresentava aterosclerose manifesta, insuficiência cardíaca ou insuficiência renal. O estudo foi desenhado para testar a não inferioridade do liraglutide, sendo o desfecho primário combinado para a primeira ocorrência de morte cardiovascular, infarto não fatal ou AVC não fatal. Foi confirmada a não inferioridade conforme o desfecho primário e no teste subsequente para a superioridade também foi encontrada diferença significativa a favor do liraglutide. Quanto aos desfechos secundários, houve redução significativa de mortes cardiovasculares e mortes por qualquer causa no grupo que usou o liraglutide, não havendo diferença entre as taxas de infarto não fatal, AVC não fatal e hospitalização por insuficiência cardíaca. Na análise de subgrupos, foi visto o maior benefício da medicação nos grupos com doença cardiovascular estabelecida e nos com disfunção renal grave ou moderada, que correspondiam a 23% da população do estudo. Quanto à segurança, não houve diferença entre os grupos com relação a eventos adversos graves. Porém, houve maior incidência de doenças biliares agudas no grupo liraglutide, bem como de sintomas do trato gastrointestinal, atingindo cerca de 1% dos pacientes. Por outro lado, houve menor taxa de hipoglicemias graves no grupo liraglutide, provavelmente devido à menor necessidade de se associar outros antidiabéticos neste grupo. Também houve menor uso de antihipertensivos no grupo liraglutide. O estudo concluiu que, dentre os pacientes diabéticos tipo 2, de alto risco cardiovascular, em uso de terapia padrão, os que usaram liraglutide tiveram menores taxas de eventos cardiovasculares e morte geral
do que os que usaram placebo. Deve-se ponderar que a hipótese primária do estudo era de não inferioridade, o que reduz o seu poder para a avaliação de superioridade, e que a medicação é de uso injetável diário, trazendo maior desconforto para o paciente e menor taxa de adesão. Apesar disso, é um estudo relevante, sendo o primeiro a sugerir benefício cardiovascular com o agonista de GLP-1, classe que já demonstrou outros benefícios associados, se destacando como uma boa opção de terapia para diabéticos tipo 2 com alto risco cardiovascular. Até a próxima!